Bom dia, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar, em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra no primeiro livro de Reis, capítulo 13, versículos 11 a 24, que diz: Morava em Betel um profeta velho. Vieram seus filhos e lhe contaram tudo que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel. As palavras que dissera ao rei, contaram-nas a seu pai. Perguntou-lhes o pai: por que caminho se foi? Mostraram seus filhos o caminho por onde fora o homem de Deus que viera de Judá. Então disse a seus filhos: albardai-me um jumento. Albardaram-lhe o jumento, e ele montou. E foi após o homem de Deus, e achando-o sentado debaixo de um carvalho, lhe disse: és tu o homem de Deus que vieste de Judá? Ele respondeu: eu mesmo. Então lhe disse: vem comigo à casa e come pão. Porém ele disse: não posso voltar contigo, nem entrarei contigo. Não comerei pão, nem beberei água contigo neste lugar. Porque me foi dito pela palavra do Senhor: ali não comerás pão, nem beberás água, nem voltarás pelo caminho por que foste. Tornou-lhe ele: também eu sou profeta como tu. E um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém, mentiu-lhe. Então voltou ele, comeu pão em sua casa e bebeu água. Estando eles à mesa, veio a palavra do Senhor ao profeta que o tinha feito voltar. E clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo: assim diz o Senhor, porquanto foste rebelde à palavra do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara, antes voltaste e comeste pão, e bebeste água no lugar de que ele te dissera: não comerás pão, nem beberás água, o teu cadáver não entrará no sepulcro de seus pais. Depois de o profeta, a quem fizera voltar, haver comido pão e bebido água, albardou para ele um jumento. Foi-se, pois, e um leão encontrou no caminho e o matou. E o seu cadáver estava atirado no caminho, e o jumento e o leão parados junto ao cadáver. Qual a importância da obediência? Pois obedecer nos traz vida, e também mostra a nossa humildade em fazer aquilo que nos foi ordenado. Porque somente o orgulhoso, ganancioso, soberbo, arrogante e malicioso não obedece, pois ele já definiu o seu caminho. Não quer se submeter à vontade do Senhor, do jeito que está bom. Aquele que não quer viver a obediência à palavra e à voz do Senhor fica sempre dando desculpas e jogando as responsabilidades para os outros. Mas já está completamente corrompido pela mentira, pois não adianta dizer ou falar. A pessoa já definiu sua caminhada e não quer deixar o pecado, mas é hábil para levar os outros a não obedecer à ordem específica do Senhor. Ao observar aquilo que lemos e o contexto, aquele jovem profeta em um primeiro momento fez tudo aquilo que o Senhor tinha dito a ele. Através de sua vida, aquilo que era abominação foi desfeito para que a glória do Senhor se manifestasse. O que era morte foi gerado vida. O que havia secado, ficado atrofiado, voltou a ter vida. Porque o rei Jeroboão havia levantado altares e um bezerro de ouro para cada altar, e esse especificamente estava em Betel, e Betel significa casa de Deus, um lugar onde todos os israelitas consideravam muito, como também o Senhor. E essa corrupção do rei Jeroboão era para iludir o coração daqueles que não queriam servir ao Senhor, mas continuar a se prostrar aos deuses do Egito. Essa atitude se tornou corriqueira em nossos dias. Confiamos mais nas coisas que nos foram ensinadas quando servíamos ao mundo e às suas vontades do que a ordem específica de transformação ensinada no Evangelho, na palavra através do Senhor, de Jesus e do Espírito Santo. Nossa indecisão em honrar ao Senhor com as nossas primícias mostra o quanto nos importamos com essa verdade. Pode perceber quantas pessoas,
estão vivendo sua vida de qualquer jeito, justificando suas atitudes com versículos bíblicos isolados, não querendo renunciar às coisas dessa terra para viver as de Deus. E ainda murmuram, apontam o dedo e não são fiéis ao Senhor, pois seus olhos estão desfocados, estão mais olhando aquilo que os outros fazem do que aquilo que o Senhor ordenou a fazer. Por isso que temos que ser vigilantes à ordem do Senhor, e desse caminho não se desviar nem para a direita e nem para a esquerda, para que tudo o que fizermos seja bem-sucedido. Compreende isso? Que a obediência nos mantém vivos e cheios da presença do Senhor? Já, ao contrário disso, vemos como lido profetas velhos, pessoas com mais tempo de um cargo eclesiástico, se prostrarem às coisas dessa terra e a ídolos de sua vida velha. Ainda que tenham obtido a revelação da verdade, se mantêm fora da obediência, cumprindo somente um chamado religioso e têm levado muitos à morte e à desobediência. Assim foi com o jovem profeta. Assim também temos que vigiar e ser cauteloso, pois muitos podem chegar e dizer que um anjo do Senhor falou para eles e que você não precisa continuar fazendo aquilo que foi dito a fazer, pois esses não querem que você cumpra o seu chamado e o seu ministério. São oportunistas que levam sua vida profetizando mentiras e levando muitos a deixarem de crer e ter fé na ordem dita pelo Senhor, em sua voz e nas suas palavras. Se o Senhor disse vá e faz, não limite o poder do Senhor por causa de uma palavra. Aquilo que o Senhor falou para você é para você. O que é para espalhar para os outros, Ele dirá para você fazer. Quero te dar um exemplo daquilo que ele me disse. Falou para eu acordar, orar e interceder. Depois meditar na palavra, gravar o áudio e passar para alguns irmãos. E quando eu recebi essa ordem, fiquei um pouco preocupado, é claro. Todos os dias? Toda manhã? Sem interrupção? Contínuo? Como, Senhor? Ele me disse, sem despertador, sem uma hora específica, só faça o que eu te disser. Mas entregue todas as manhãs as primícias do seu dia para mim. Eu vou te chamar e te despertar. Normalmente são mais de 2 horas já, chegamos a 4 horas. Tudo depende do que o Senhor quer fazer. E tudo porque o Senhor disse, ensine. Mostre que todos podem entregar as primícias antes de começarem a fazer qualquer coisa a cada amanhecer. Cada um terá a sua ordem específica, mas todos entregarão suas primícias e desfrutarão de um dia consagrado ao Senhor. Compreendeu que uma ordem que vem do Senhor é para ser cumprida independente do dia, da situação, do cansaço, do lugar, se está ou não bem? Uma ordem é uma ordem, obedecer é inegociável. Obedeço porque quero e não porque sou obrigado. Assim, aquele jovem profeta foi enganado, porque não discerniu as palavras que saíram daquele velho profeta. O que o Senhor disser, cumpra, faça, diga, entregue e não deixe para o outro dia. Prossiga naquilo que já foi estabelecido pelo Senhor, pois a continuidade sempre nos levará às conquistas. Ainda que o começo seja em obediência, a continuação também tem que ser, porque senão o descumprimento, a desobediência levará à morte. Por que o velho profeta não morreu? Porque já estava corrompido em não obedecer e estava servindo aos deuses do Egito. Que hoje você saiba discernir todas as palavras que chegam ao seu ouvido, aquilo que é o Senhor, ou aquilo que é do Senhor. Obedeça, mas aquilo que dizem ser do Senhor, passe na peneira do discernimento e veja, se for contra a palavra que foi liberada, contra a ordem do Senhor, contra a palavra do Senhor, ferirá sua obediência. Isso não pode ser dele. Tudo que te tira da vontade e do caminho do Senhor não vem dele. Ainda que tenha aparência de bênção, isso pode ser um laço para te afastar do lugar da obediência. Vigie, mas fique atento, mesmo em tempos de grande opressão e grandes tempestades. Ouça atentamente a voz do Senhor e obedeça. Persevere, continue e mantenha a sua fé.
Oremos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Graças te damos por mais este dia. Obrigado pela sua presença, obrigado pelo seu amor. Obrigado, Pai, por manifestar mais uma vez o seu senhorio. Graças, Pai, te dou por este fôlego de vida. Obrigado pelo seu amor. Obrigado pelo seu cuidado. Obrigado por a cada dia estar nos aprofundando e estar nos treinando debaixo, Pai, da sua palavra, do seu senhorio, da sua graça, da sua glória, debaixo da sua presença. Porque, Pai, quando temos a compreensão e o entendimento daquilo que o Senhor quer, tudo flui de uma maneira sobrenatural. E isso é maravilhoso. Que continuemos, Pai, cada vez mais a buscar a sua face. Buscar, Pai, através daquilo que o Senhor tem nos dito e daquilo que o Senhor tem, Pai, falado conosco. Então, cumpra, faça e estabeleça, Senhor, o seu querer. Manifeste a sua graça e manifeste a sua glória dia após dia. Que venha o seu reino, que tudo aquilo que o Senhor preparou para este dia venha à existência em nome de Jesus. Mas, Pai, livra-nos da tentação, livra-nos do mal e não deixe faltar o pão na mesa deste teu filho. Antes, cuide, Pai, cuide, Senhor querido, para que cada um seja, Senhor, acariciado por aquilo que o Senhor preparou para ele nesse tempo. Muito obrigado, Pai. Assim oramos, agradecidos em nome de Jesus, mas, Pai, consagramos tudo que temos, tudo que somos, consagramos, Pai, este dia, consagramos nossas vidas, consagramos tudo diante de Ti, para que o Seu nome continue sendo glorificado, exaltado e engrandecido. Muito obrigado. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. E quem vos fala é o pastor Leandro Araújo, de São Paulo, capital. Deus te abençoe grandemente.